Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, graça e paz. Nós mais uma vez nos reunimos para juntos prestarmos um culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vamos fazer isso inicialmente com a leitura de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, versículos 13 a 19, que nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nós vamos cantar, queridos, o hino de número 3, que nos lembra que ao olharmos para Jesus, o nosso coração se enche de esperança, porque o amor dele é vasto, é sublime, é perene. Hino de número 3, a igreja em adoração. Teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados da plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Vamos orar. Senhor, neste início de culto, nós nos colocamos diante de Ti adorando o Teu santo nome. Como igreja que o Senhor mesmo constituiu como pedras vivas do templo, que o Senhor chamou para fazer parte da Tua família. Nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, nos ensine
a sermos pessoas melhores. Que o Senhor nos ensine a sermos pessoas que de fato reconhecem a Cristo Jesus como Senhor, como Rei dos céus, como Cristo, o Filho de Deus, o escolhido, e aquele que nós olhamos e vemos nele a revelação do Pai. Por isso, Senhor, toma a vida de cada um de nós nesta manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Espírito. Que a Tua graça e a Tua bondade inunde os corações de cada um de nós. Em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 23. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 23. Nós faremos a leitura preparando o nosso coração para um momento de confissão até o versículo 1 do capítulo 11, que nos diz assim: 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comede tudo que se vende no mercado sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comede tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Senhor, nesse momento em que nós nos humilhamos diante de Ti, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe. Senhor, tantas vezes que nós fazemos as coisas buscando a nossa própria glória, ó Deus. Tantas vezes que nós fazemos até mesmo para Ti, achando que nós estamos fazendo de fato para Ti, mas no fundo do nosso coração nós queremos engrandecer a nós mesmos. Nós queremos brilhar ao invés de permitir que Cristo brilhe em nós. E é por isso que nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos perdoe. Porque tudo o que fazemos em nossa vida deve ser para a glória de Cristo. Não existe nada em nossa vida que nós devemos fazer que não busquemos a glória do Teu santo nome. Mas é por isso que nós te pedimos que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes nós falhamos nisso também. E buscamos a nossa própria exaltação, a nossa própria glorificação, porque de fato não entendemos quem é o único que deve ser adorado. Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, ó Senhor, perdoe-nos e nos purifique também desse pecado. Os nossos pecados mais íntimos que nós mesmos sequer damos conta. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 1, nós faremos a leitura dos versículos 4 a 8, nos preparando para o momento de gratidão. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 8, nos preparando para o momento de gratidão, assim nos diz a palavra do Senhor. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir,
da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso e aquele que nós olhamos para Ele e podemos ter a certeza que Ele nos provou o seu amor. Ele demonstrou o seu infinito amor por você. E você não duvide do amor de Deus por você, do teu Redentor, porque em Cristo Jesus nós temos a grande prova desse amor que não requer nada de nós, não pede nada em troca, pede apenas que nós também o amemos e o adoremos. Nós vamos cantar, queridos, o hino de número 59, Gratidão, e logo em seguida nós faremos uma oração de gratidão ao Senhor, e imediatamente após a oração de gratidão nós ouviremos a palavra pregada através da pessoa bendita do Espírito Santo, falando aos nossos corações.
Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esse amor que Ele tem por nós. Senhor, nós te agradecemos porque nós fomos pecadores indignos da Tua graça, pecadores indignos da Tua bondade, pecadores indignos da Tua bênção sobre nós, mas ainda assim o Senhor olhou para nós, ó Deus. Ainda assim o Senhor olhou para nós e nos chamou para fazermos parte da Tua família, nos chamou para provar do Teu amor e provou para nós o Teu amor também. Só isso, Senhor, já é motivo de nosso coração se encher de gratidão, porque nós podíamos estar afundados em um mar de pecado, mas o Senhor nos resgata e nos chama para vivermos uma vida santa diante de Ti. Senhor, que o nosso viver seja digno daquele que foi chamado por Ti, para vivermos no Teu amor, para vivermos na Tua graça, para vivermos debaixo desse reino que o Senhor legou para nós, através dos sacrifícios de Jesus na cruz do Calvário. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, com um coração cheio de gratidão, de louvor e sabendo, ó Deus, que tudo que fizeste para nós, tendo a plena certeza que nós não teremos nada para lhe dar em troca. Fica conosco, Senhor, fica em nosso coração, para que o nosso coração se mantenha grato, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para nossa meditação nesta manhã, quero convidar-lhes para que vocês abram na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 10. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 a 10. Assim nos diz a palavra do Senhor: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos irmãos, irmãs, amigas e amigos, antes de nós falarmos do amor de Deus, é necessário que nós nos lembremos de qual é a condição do ser humano. Porque as Escrituras nos dizem que a raça humana é uma raça que primordialmente ela já nasceu em um estado de pecado, nasceu em um estado de rebelião contra Deus, e Deus bola na eternidade um plano para redimir o seu povo. Antes que nós fôssemos redimidos por Cristo, antes que fôssemos remidos por Ele, nós precisamos nos lembrar que tínhamos atitudes pecaminosas, mas também éramos pecadores por natureza. E quando Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, aos irmãos que estavam lá em Éfeso, ele utiliza aqui o verbo andar, o verbo caminhar, porque ele define o modo como a humanidade que está sem Deus, que está sem o Espírito de Cristo, como ela caminha, como ela se conduz no decorrer da história.
Porque o texto, de acordo com o apóstolo, diz que nós andávamos mortos espiritualmente. Ou seja, nós éramos incapazes de, por nós mesmos, pelos nossos próprios atos, pela nossa própria consciência, éramos incapazes de reconhecer as nossas atitudes de egoísmo, de frieza, de rebelião, de insensatez, de loucura para com Deus e para muitas vezes também com o nosso próximo. E é por isso que Paulo está dizendo aqui que nesse momento, antes de nós sermos reconciliados com Deus, éramos filhos da ira, e por isso nós caminhávamos de acordo com o padrão, de acordo com a lógica, de acordo com os parâmetros, de acordo com os ensinamentos do mundo, porque nós não conhecíamos, nós não tínhamos ciência de um Deus, como diz aqui no versículo 4, Deus sendo rico em misericórdia. Nós não conhecíamos esse Deus que se importa conosco, nós não conhecíamos esse Deus que olha para nós e nos chama de filhos, porque à época nós estávamos vendados com uma terrível cegueira espiritual. Nós obedecíamos à nossa natureza caída, nós nos inclinávamos aos desejos, às atitudes que eram exclusivamente para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer. Não vivíamos para a glória de Deus, pelo contrário, nós vivíamos debaixo da ira de Deus, porque nós não vivíamos como filhos de Deus, mas nós vivíamos como criaturas em um total estado de frieza espiritual. É assim que as Escrituras definem para nós a sociedade que vive sem Deus. E é por isso que todos os dias nós contemplamos nas mídias, com terror, todas as coisas que acontecem cotidianamente: assassinatos, ataques terroristas, violências domésticas, corrupção em diversos setores, egoísmo, traição, prepotência do homem, o homem querendo ser o lobo do homem, querendo devorar o outro, querendo engolir o outro vivo, mentiras, promoção de si mesmo, autopromoção em detrimento do outro, racismo, preconceito, paixão insaciável pelo dinheiro e tantas outras inclinações e práticas que nós poderíamos mencionar aqui, mas que nós, quando olhamos para essas coisas, nós no mínimo, nos atentamos para não fazê-las, uma vez que o texto nos diz: em sua graça fomos chamados, em sua bondade para conosco. Aliás, quando nós olhamos para o que Paulo escreve à igreja de Roma, lá no capítulo 10, versículo 26, Paulo diz o seguinte: não há um justo sequer, não há um único, não há um que entenda, não há um que busque a Deus, porque todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios, e a boca eles têm cheia de maldição e cheia de amargura. E os seus pés são velozes para fazer o bem? Não, para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e eles desconhecem o caminho da paz. Romanos capítulo 10, versículo 26. E a teologia bíblica, queridos, a concepção teológica calvinista nos afirma o seguinte: os homens espiritualmente mortos são capazes de inverter a sua própria condição de morto. Aliás, se nós analisarmos o que um morto é capaz de fazer por si só, um morto precisa inclusive de outras pessoas para ser carregado e para ser sepultado. E é por isso que, quando nós olhamos esse texto, nós vemos o maravilhoso amor de Deus por nós.
Porque o Deus que se revela em Jesus Cristo, Ele não ordena que nós caminhemos até Ele, mas Ele é o Deus que caminha até nós. Ele é o Deus que desce da sua glória, que se despe de toda a sua majestade, e Ele vem ao nosso encontro, e Ele nos resgata, e esse é o Deus que desce à terra, Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, que sempre foi um com Deus, porque Ele foi eternamente gerado com Deus. E é por isso que Deus ele vem ao encontro dos homens, para trazer aos homens liberdade, para trazer aos homens misericórdia, para trazer aos homens amor. É por isso que no versículo 4 nós vemos essa conjunção adversativa, mas Deus, descrita por Paulo aos cristãos de Éfeso, que remete ao homem perdido a esse maravilhoso amor, mas Deus. Observem que essas duas palavras apenas, elas se contrapõem a tudo o que o apóstolo havia falado até este momento. Elas se contrapõem à condição desesperadora da humanidade caída e inicia a graciosa e soberana busca de Deus por nós. Porque não se esqueçam, é Deus que vem ao nosso encontro, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e juntamente com Cristo nos deu vida, pela graça sois salvos, porque nós éramos objetos da sua ira. A espada da lei estava pronta para descer no nosso pescoço. A espada da lei ia descer aqui no nosso cangote e nós estaríamos perdidos. Porque a Bíblia, porque as Escrituras falavam no Antigo Testamento que a alma que pecar, essa morrerá. E uma vez que todos nós pecamos, e Deus olha para a humanidade e diz que não vê um justo sequer. Deus se levanta no grande palco da humanidade, desce da sua realeza, vem ao nosso encontro, morre em nosso lugar e nos reconcilia. Você tem a reconciliação com Deus e você pode a qualquer momento da tua vida se dirigir a Ele, porque o véu foi rasgado e você tem livre acesso ao Pai. Você não precisa de padres, de bispos, de pastores para você falar com Deus, por causa do grande amor que Ele tem por você. Porque você e eu, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas Deus nos vivificou com Cristo. Nós éramos escravos, estávamos em uma situação de desonra, estávamos em uma situação de incapacidade, mas Deus ressuscita Cristo Jesus dentre os mortos e o leva à sua própria mão direita, numa posição de honra, numa posição de poder espiritual, que nada tem a ver com o nosso poder humano, que é um poder transitório, que é um poder finito, que não é um poder perene, mas é um poder passageiro. E Deus o levanta e dá a Jesus um nome que está acima de todos os nomes. Deus age para inverter a nossa situação. É por isso que Paulo faz um jogo de palavras aqui fantástico e apresenta para nós esse contraste. O que nós somos por natureza e o que nós somos pela graça. O que nós éramos através da nossa condição humana, que ainda temos essa participação da nossa condição caída. E o que nós somos agora através da compaixão divina. O distanciamento entre a ira do homem e o amor de Deus. Foi assim que Deus nos via.
Deus nos via como seres caídos. Entretanto, Ele se move em nossa direção e Ele graciosamente nos resgata da nossa condição espiritual e aplica aos nossos corações o princípio da nova vida em Cristo. Temos nova vida em Cristo. Por isso que Paulo faz esse contraste, para que nós possamos entender a nossa atuação, a nossa condição atual. É necessário que nós entendamos quem nós éramos no passado. Hoje, livres do pecado, sem cometer erros, totalmente perfeitos, totalmente santos, nada disso. Ainda pecadores, ainda carentes da graça e do amor de Deus, ainda necessitados desesperadamente para que o poder do Espírito atue em nós dia após dia, mas o apóstolo mostra para nós a condição que éramos antes e o contraste da forma que nós vivíamos, para que hoje nós possamos entender a natureza desse maravilhoso amor por nós, desse amor transcendente, desse amor que perpassa por séculos, por gerações, por eras. Você que está me ouvindo, não se esqueça, antes você tinha uma natureza, hoje você tem uma outra natureza, que milita contra a sua natureza antiga. Mas você tem uma nova natureza porque você foi alvo do amor de Deus. E que vivamos de fato como aqueles que não apenas receberam o amor de Deus, mas que querem ser o amor de Deus. Não aqueles que apenas receberam as bênçãos de Deus, mas como aqueles que também querem ser as bênçãos de Deus. Não apenas andando como aqueles que receberam a vida de Deus, mas andando como aqueles que querem ser a vida do próprio Deus vivida em nós. Amém. Nós vamos orar, queridos, e logo em seguida eu vou impetrar a bênção. Senhor, nós somos gratos pela reconciliação que Tu nos apresenta nesta manhã. Somos gratos porque o Senhor olha para nós e nos vê como filhos queridos, como filhos amados, ainda que antes nada tínhamos para Te oferecer, ó Deus. Obrigado pelo alcance da Tua palavra a todos os queridos e queridas que nesta manhã estão conosco, quer ouvindo essa mensagem no momento deste domingo, ou ouvindo posteriormente a mensagem gravada. Que Tu alcances a cada um sem distinção com a Tua graça, com a Tua bondade e com o Teu poder. Que todos agora, ó Deus, tenham um dia debaixo da Tua santa proteção e fiquem em paz. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador Jesus, o Cristo, e a doce comunhão e consolação do Seu Espírito seja com vós e sobre vós permaneça hoje e sempre. Amém.